Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, o programa onde eu analiso detalhadamente os aspectos do mapa astral que tu me trouxeres e tiro as dúvidas ao vivo e as perguntas enviadas também por outros meios sobre interpretação de mapa astral. Vocês que querem aprender astrologia, querem aprender as técnicas de interpretação de mapa astral, sejam bem-vindos. Então, enquanto o pessoal vai chegando, vamos apresentar então as perguntas que foram enviadas para a produção aqui e que foram selecionadas para hoje. Hoje nós selecionamos 4 perguntas, sendo que a primeira delas vai... E ressalto, que agora, esse ano, nós já temos várias pessoas fazendo o curso de astrologia que eu ofereço há muitos anos, agora de maneira online, com aulas gravadas. E aí os alunos desse curso costumam também contribuir com muitas perguntas inteligentes e que são sempre muito bem-vindas, não só dos alunos, mas de todos. Mas o pessoal que está estudando conosco astrologia costuma abrir os horizontes e enxergar as coisas por ângulos muito amplos e aí vão contribuir sempre com excelentes perguntas, como as de hoje. Vamos a elas. Então, a primeira pergunta fala sobre a revolução solar e a antagonia de sentido que existe entre Júpiter e Saturno em alguma das casas. Bom, primeiro lembrando que, para quem está estudando aqui conosco, as casas astrológicas no mapa astral representam as áreas da vida. São 12 áreas da vida onde a gente agrupa praticamente tudo que nos acontece. Sendo que na Revolução Solar, que é o foco da pergunta, as casas astrológicas possuem o mesmo sentido, porém, se referem não às áreas da vida de uma vida inteira, mas as áreas da vida que serão mexidas, tocadas, afetadas por aquele ciclo anual que que o mapa da Revolução Solar está analisando. Essa é a diferença importante de se ter em conta. A Revolução é uma fatia no tempo. O mapa astral é uma análise geral para toda uma vida, sobre toda uma vida. Por essa razão, 2 planetas que têm sentidos antagônicos, como são Júpiter e Saturno, vão ter, tanto no mapa astral quanto no mapa de revolução solar, o mapa do ano, a mesma relação entre si, que é qual? Júpiter expande, Saturno contrai. Júpiter empolga, Saturno torna cauteloso. Júpiter impulsiona, entusiasma, e Saturno traz a consciência, a responsabilidade, os deveres, os compromissos. Então esse é o sentido geral desses 2 planetas. Eles são complementares, não são exatamente opostos. Como quaisquer 2 energias do universo, da natureza, nesse caso representadas pelos planetas, elas existem e podem coexistir juntas em quaisquer situações. Seja no momento em que a gente está vivendo, seja quando se encontram num mapa astral, seja num mapa de revolução. Então, são forças que são complementares, elas representam polaridades opostas, mas elas não se anulam, elas se complementam. Então, essa mesma força de incentivo de Júpiter, essa força de até exagero, de extremos, de aumento, ela se complementa com uma outra força de restrição, de cautela e de contenção, que é de Saturno. Porém, quando elas aparecem juntas em quaisquer casos, essas 2 forças, elas estão, na verdade, promovendo um equilíbrio em potencial, um equilíbrio que pode ser dinâmico, como costumam ser muitos equilíbrios na nossa vida. Então, a gente tem uma noção, às vezes, de equilíbrio estático, uma coisa mais inerte, que quando 2 forças contrárias se encontram ou se complementam, que a gente vai gerar uma nulidade. Não, na vida não é assim.
na vida, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, nós vamos encontrar essas forças não se anulando, mas se equilibrando, gerando um equilíbrio dinâmico. Ou seja, a coisa não fica parada, ela fica em movimento, mas é um equilíbrio dinâmico. Então, muitas vezes nós temos uma influência do momento, seja o momento do trânsito atual, seja do mapa de nascimento, e seja na Revolução Solar ou em algum outro caso. Nós temos alguma coisa na nossa vida que está nos incentivando, nos empolgando, nos enchendo as baterias de energia para uma direção. E ao mesmo tempo nós temos algum outro aspecto da nossa vida ou da circunstância que nos enche de limites, limitações, cautelas, restrições, poréns e senões. Isso não é tão raro de acontecer. Em casos como esse, é comum se verificar uma influência combinada, tanto de Júpiter quanto de Saturno. Então, muitas vezes tu queres, até dentro da gente, na nossa própria psique, nós queremos muito fazer algo. E aí nós temos entusiasmo e motivação, e temos boas razões, e temos toda a força e combustível para fazer. É o Júpiter atuando. E ao mesmo tempo nós temos uma série de limitações internas, ou até de questões, que nos condicionam a ação. E a gente fica naquele vai não vai. É como um cabo de guerra. As duas forças estão atuantes e estão presentes na nossa própria psique, na causa da nossa ação. Então, quando isso acontece ao nascimento, a pessoa tem essa combinação de forças de forças antagônicas, como um padrão dela. E ela vai perceber isso se manifestando numa área da vida ou noutra, ou numa condição ou noutra. Então, as duas são válidas e vão ser interpretadas conjuntamente. É mais difícil de interpretar? Um pouco mais. Mas é a natureza agindo. E muitas vezes a pessoa vai ter isso no mapa, então isso vai ser um padrão dela. Outras vezes ela vai ter isso no mapa do ano, que é a pergunta. E aí ela vai ter isso como um padrão ou uma tendência geral para aquele ano, aquele período analisado pelo mapa da Revolução Solar. E ainda, expandindo a resposta, ela pode ter isso num trânsito dela. No momento, por exemplo, agora Júpiter e Saturno se encontram no céu, então todos nós coletivamente vamos receber essa influência misturada, complementar, esse equilíbrio dinâmico desse encontro de dois planetas. Isso, na verdade, aconteceu no desencadear da pandemia. No desencadear da pandemia, nós tivemos uma combinação especial entre Júpiter e Saturno, só que o fato é que essa combinação, na verdade, foi uma conjunção, logo em seguida pegou a retrogradação de ambos, e eles estavam o tempo todo combinados com outros planetas, incluindo Plutão e Marte. E isso, da forma e no lugar que ocorreu, foi muito especial, muito peculiar e gerou o acúmulo de condições específico para a pandemia. E não podemos, isso aconteceu no desencadear da pandemia, ali às vésperas de março de 2020. Não podemos dizer que a pandemia foi um processo que gerou muitas contradições e, de certa forma, nos empurrou a um equilíbrio dinâmico forçado, muitas vezes a contragosto, em várias áreas da nossa vida. Então dá para entender essa atuação conjunta dos dois planetas Júpiter e Saturno. Então acho que consegui responder não só no que foi perguntado sobre essa combinação nas revoluções solares, mas também no geral, em todos os outros casos. Vamos lá. Agora, pessoal, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta... Ai, cadê a segunda? Aqui. A segunda pergunta diz respeito a... Aqui. Como acontece esse trânsito entre planetas que não estão na mesma faixa de tempo? Ou seja, o planeta de hoje sobre os nossos planetas ou pontos natais. Isso é uma resposta muito válida
para ficar registrado, porque isso é a lógica do estudo de trânsitos. Como que pode um planeta que está cruzando o céu agora influenciar algo que aconteceu há muitos anos atrás? Eu tenho 40 e poucos anos, então há 40 e poucos anos atrás o céu estava configurado de um jeito e o movimento de hoje vai influenciar alguma coisa lá de trás. Então, vamos lá. Quando eu nasço, eu tenho uma configuração específica no céu que vai ser o meu mapa astral. E é isso que eu ensino a interpretar aqui e no curso. Quem tiver interesse, faça contato. Isso é uma informação muito válida que muda vidas. Então, quando eu nasci, eu tinha uma configuração no céu. E cada planeta estava numa posição, num grau de um signo, conforme o horário e o local, ativando uma casa astrológica do meu mapa específico. Então, estava num signo, no geral, e numa casa, no específico. Ok. Esse ponto, esse grau de cada planeta é o ponto através do qual aquela energia do universo, representada pelo simbolismo daquele planeta, tocou a minha pessoa. E o que aquele planeta representa está relacionado a mim através daquele ponto no céu, que vai ser explicado através de um signo e uma casa. Ok. Então, a minha relação com cada planeta se dá através daquele ponto. Tá? Bom, só que o planeta continua andando por aí. E ele está transitando na sua trajetória por todos os outros pontos. E esses outros pontos estabelecem na sua trajetória relações angulares com todos os outros pontos. Mas todos os outros pontos não me interessam muito. Mas sim me interessa muito aquele ponto, que é o ponto através do qual eu me conecto com o planeta. Então, por exemplo, eu tenho Marte em Libra a 3 graus. Então, o Marte se conecta comigo através do grau 3 de Libra, na casa X. Ok. Isso significa que o Marte vai estar lá no seu ciclo passando por todos os graus de todos os signos. E a maioria desses graus não diz muita coisa, mas alguns graus que ele passar estabelecem ângulos específicos com o grau 3 de Libra. E esses ângulos específicos, quando se estabelecem relações harmônicas ou desarmônicas, relações diversas, entre a posição que ele está transitando e a posição grau 3 de Libra. Que ela não é importante por si só, ela é importante para mim, porque é o meu ponto de conexão com Marte. Então, à medida que o Marte transita pelo céu, toda vez que ele fizer uma relação angular com o grau 3 de Libra, os 3 graus de Libra, eu vou sentir essa relação. Então é assim que os trânsitos funcionam. Porque eles são livres no céu e eles estão sempre estabelecendo relação angular com algum ponto. Só que cada um de nós vai ter um desses pontos que vai ser importante. Então, a gente vai sentir, às vezes, umas coisas, às vezes outras. Porque são as relações que o planeta, no seu trânsito pelo céu, estabelece com o grau que é importante para nós, na nossa relação com ele. Então, é assim que nós nos relacionamos com cada planeta. E é assim que, a pergunta foi, se relaciona o trânsito entre planetas que não estão na mesma faixa de tempo. Então, cada passo que cada planeta dá no céu muda a relação dele com o ponto que eu tenho relação com ele. Então, a relação dele com esse ponto vai mudando o tempo todo. E aí eu tenho um ponto que é o ponto através do qual eu me relaciono com ele. Então ele pode estar de boa ou de ruim com esse ponto. E aí cada período do trânsito dele vai ser influenciado, relacionado dessa forma. Então é assim que os planetas no seu trânsito
entre aspas, me influenciam. Ou, na verdade, não é que eles me influenciam, né? É que eles estabelecem relações de um jeito ou de outro com o ponto através do qual ele se conectou comigo no meu nascimento. Então essa é a relação dele comigo. Bom, acho que já deu para entender. Então esse aí é a relação do trânsito do planeta no céu com o planeta no meu mapa. Por isso que a gente chama de trânsito, porque todo o planeta está o tempo todo passando por alguma região do meu mapa. Ele está passando no céu, mas no céu é o mesmo céu que havia quando eu nasci. Então ele está passando por regiões desse céu que teoricamente vão afetar, ou vão ativar, ou vão influenciar as regiões do meu mapa correspondentes. Então é assim, a gente diz, por exemplo, o meu aniversário é um trânsito do Sol. Todo ano, no mês de agosto, o Sol passa pelo ponto, ele transita pelo ponto que ele passou quando eu nasci. Então, eu chamo de aniversário o trânsito do Sol pelo grau que o Sol estava no meu nascimento. Então, aí a minha relação com o Sol se dá no dia do meu aniversário. Então, essa foi a nossa segunda pergunta. Vamos para a terceira. Isso é uma pergunta que a gente adora responder, porque esclarece muita coisa do funcionamento, né, das relações entre planetas e signos. A terceira pergunta é: por que Plutão e Urano falam, ambos, sobre transformações e renovações? Parecem ser sempre muito semelhantes. Então se pede para aprofundar essa semelhança ou diferença entre eles. Bom, tudo beleza? Em primeiro lugar, Plutão e Urano são ambos planetas chamados desconstrutores, mas desconstrutores de jeitos diferentes, em níveis diferentes, de métodos, formas, tudo diferente. Plutão é o deus da morte e Urano é o deus do céu. O céu, ele não tem limites, então ele lida de uma maneira boa e ruim com os limites. A temática de Urano é limites. Na verdade, de uma maneira boa, porque ele nos traz a ideia de liberdade por não ter limites. Por outro lado, os limites que ele encontra, ele destrói. Ou a natureza dele é ultrapassá-los, rompê-los, acabar com eles, eliminá-los. Então, quando a gente fala do Urano como desconstrutor, é que ele, no seu afã de liberdade, independência, transcender os limites, ele muitas vezes rompe com estruturas que estavam bem, mas que a natureza dele é desconstruir essas estruturas. Por outro lado, isso permite uma profunda renovação de todas as formas. Então isso é a temática uraniana. Isso é tudo contido no simbolismo do céu, uma estrutura sem limites. Na verdade é uma não estrutura, né? O céu não é um vazio, mas é um lugar sem limites. Ok. E o Plutão é o deus da morte, e a morte traz a ideia das transformações profundas. É diferente da questão do Urano. Urano é mais do espaço, tanto que o céu é a entrada para o espaço sideral, enquanto Plutão é mais no tempo. Plutão fala da morte, do final dos ciclos, da transformação no tempo dos ciclos. Um ciclo que termina para que outro inicie. Isso tudo é a temática de Plutão. E através do tempo, Plutão nos fala do fim, né? Tudo carregado, tudo conectado com o símbolo da morte. É o fim. O fim o quê? De um ciclo, de um tempo. Para quê? Para que se inicie um outro ciclo. Então é muito interessante porque o Plutão nos fala de uma transformação que permite uma renovação, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova forma. E Urano nos fala de uma renovação, de um novo jeito de fazer as coisas, uma nova estrutura. Então, Urano fala mais do futuro em termos de novas possibilidades e novos horizontes. Então é mais espacial.
Plutão nos fala de uma transformação do como, do ser, da identidade, do que se é e do que se pode fazer. De uma condição de poder. Poder fazer, poder ser. Então, vejam que eu estou tentando explicar por que Urano é renovação, por que Plutão é transformação e por que, de certa forma, os dois têm a ver. E os dois são desconstrutores, né? Só que o Plutão ele é desconstrutor porque ele destrói, ele é a morte. Ele é o fim da forma, o fim da matéria, o fim do ciclo, o fim do tempo. Para quê? Para que possa surgir algo novo, melhor, maior. Então, na verdade, o Plutão é o grande aliado da evolução, contanto que ele traz a transformação necessária para que haja a renovação da forma. E Urano também é o aliado da renovação, do futuro, da novidade, da inovação, porque ele abre os horizontes para que novas formas sejam possíveis e viáveis. Então, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas é importante deixar claro que são energias diferentes, que têm histórias, que têm naturezas diferentes, mas são os dois parecidos no efeito. Encerrar uma forma, um lugar, um tempo, um ciclo, um jeito para que as novidades venham. Tá? Então, quis trazer nessa resposta a semelhança entre eles e também as diferenças. Tá? Lembrando que a liberdade do Urano, ela de certa forma se complementa com o compromisso do Saturno, né? Liberdade e compromisso andam juntas, mas se complementam também com essa questão do poder, né? Do Plutão. O Plutão traz a temática do poder, porque a transformação leva a novas possibilidades, ou seja, a um novo poder, poder ser, ou seja, quem sou, o que eu posso, qual o meu poder e qual o meu papel. Isso tudo o aprofundamento de Plutão leva a isso. Então, o Plutão, ele vai mais para dentro, ele vai mais para as profundezas. O Plutão é a raiz da árvore, é o que está oculto. O Plutão é a causa profunda de tudo. E Urano é o jogar-se para o alto, para o céu, jogar-se para a liberdade de não ter limites, nem amarras, nem regras. O Urano é o olhar para cima, para o alto e querer voar. E o Plutão é mergulhar nas profundezas da Terra. Então vejam que são coisas realmente diferentes. Mas na prática os dois desconstrói de certa forma. Tá? Bom, essa foi a nossa terceira pergunta, quarta e última das selecionadas para hoje. Quais as similaridades que existem entre os horóscopos chinês, celta e outros, com esse tradicional que nós estudamos mais frequentemente? Vamos lá. Em primeiro lugar, esse que nós estudamos mais frequentemente não é necessariamente um tradicional. Na verdade, ele é o ocidental. Eu poderia falar bastante sobre a história da astrologia, que é um tema que eu gosto bastante, mas, para simplificar, nós temos no que nós chamamos, né, de astrologia tradicional, né, o comum, normal, sei lá, é a ocidental, né? A ocidental mais moderna, dos últimos séculos ou milênios. Ela tem uma base greco-romana, porque nós temos a cultura ocidental toda construída sobre uma base greco-romana. E a astrologia grega e romana, que é então a base da nossa cultura ocidental, ela aprendeu boa parte da sua essência dos caldeus e babilônios, que foram povos muito desenvolvidos em termos astronômicos e astrológicos.
Porém, boa parte dos cálculos e dos simbolismos dessas culturas foram aprendidas tanto pelos gregos quanto pelos caldeus dos antigos egípcios. Sendo válido ressaltar que dos antigos egípcios se herdou o calendário solar, que considera 12 meses solares no ano. Existe um outro calendário lunar que divide o ano em 13 ciclos lunares. Então isso gera uma pequena confusão para quem não conhece um pouco de astronomia. Porém, então esse não é que seja um tradicional, não, esse aí é um, só que a nossa cultura ocidental, ela é de certa forma predominante no mundo hoje, né, em vários aspectos. Talvez não em quantidade de pessoas, tem mais pessoas que seguem o calendário, a cultura, sei lá, chinesa, indiana, do que o resto, mas eles são, digamos assim, a cultura, a forma de vida, o estilo de vida ocidental, em alguns aspectos hoje predomina. Talvez tenha mais gente dos outros, né? Se tu juntar islâmicos, chineses, indianos e russos, numericamente é maior. E o calendário islâmico tem um outro sistema astrológico, o chinês tem outro, o indiano tem outro, e por aí vai. Então vocês veem que é mais complexo. Mas podemos dizer ainda assim que a cultura ocidental possui certo predomínio e a astrologia ocidental também. Mas, se ela for comparada com alguns sistemas astrológicos, ela vai encontrar pontos de encontro, como por exemplo, a base de cálculo da astrologia essa ocidental com a dos caldeus, babilônios e egípcios é a mesma. A única diferença é que os antigos egípcios tinham condições de mapear o céu completo. E o sistema astrológico dos antigos egípcios considerava todas as constelações do céu, todas as estrelas visíveis, todos os planetas, ângulos, tudo. Então era um sistema absurdamente mais completo. Sobre esse cálculo, nós perdemos quase tudo. E a miniatura ou a base, o mínimo desse sistema é o que nós conhecemos hoje. Então, o mínimo do mínimo que sobrou da astrologia egípcia antiga é a base de cálculo que foi aprendida por caldeus, babilônios e tal, que considera 12 signos, alguns planetas, 12 casas e etc. Tá? 12 constelações. O sistema astrológico dos antigos egípcios era considerava todas, que para vocês terem uma ideia, são 88 regiões do espaço que o firmamento está dividido. Então, agora a comparação desse sistema astrológico com outros, como por exemplo o chinês, é outro mundo. Por quê? Porque o chinês não considera esse cálculo. O chinês considera, a astrologia chinesa considera primeiro um calendário lunar, só que uma contagem do tempo em ciclos planetários de 60 anos. E esses ciclos de 60 anos, que então aí é um outro cálculo, né, que é de base lunar, né? O egípcio, o caldeu, o grego é base solar, o celta é base solar. Agora, o calendário hebraico é lunar, árabe é lunar, chinês é lunar, indiano, védico, lunar. Então, são outros cálculos, mas ainda para diferenciar ainda mais, né? A astrologia védica é lunar, então são outros, só que ela usa as 12 constelações, então ela tem só um lapso de tempo, né? Um signo vai para frente, para trás, conforme, né, a leitura que se faz. Então, a astrologia indiana, ela é lunar, mas ela usa os mesmos 12 signos. Então, vejam como é diferente. Agora, a chinesa usa ciclos de 60 anos. E esses ciclos de 60 anos são divididos pelos 5 elementos da filosofia chinesa, que são 5 elementos. E aí, com essa divisão, tu tens 60 anos, né, em cada ciclo, subdivididos em 5 partes de 12.
Então daí vem os 12 signos. Na verdade, os 12 signos chineses não são 12, são 60. Só que, por quê? Porque, eu sou cavalo, signo chinês do cavalo. São 5 cavalos, simplesmente. Então são 5 signos. Cada cavalo de terra, de fogo, cavalo de metal, de madeira. Então são 5 cavalos, mas são chamados de cavalo. Então parece que é 1 a cada 12, mas não. É 1 a cada 60. Né? Então esses são os signos do horóscopo chinês. Então os 5 cavalos são 5 signos diferentes. E eu sou cavalo de terra. Então é diferente dos outros 4 cavalos. E aí gato, tigre, dragão, são 5 tigres, 5 dragões. Cada dragão de um elemento, de um dos 5 elementos chineses. Então vejam que é outro cálculo totalmente diferente. Então não dá para fazer correspondência dos signos chineses com os signos ocidentais, por essa razão. A astrologia indiana é outro cálculo. A astrologia celta é bem parecida com a nossa ocidental. A única diferença é que aí sim existe uma correspondência da simbologia. Então, por exemplo, os signos celtas são árvores, são plantas, são outros símbolos, né? Mas há uma correspondência com as mesmas constelações e os mesmos períodos do ano analisado. Bom, essa foi a 4ª pergunta. Então aí são as similaridades e diferenças. E ficou um pouco extenso, porque para entender, né, essas diferenças tem que entender a lógica de cada sistema astrológico. Isso que eu só mencionei alguns dos que foram perguntados, porque tem outros que aí não caberia aqui explicar muito, porque é muita coisa, tá? Para saber mais, faça contato, estude astrologia comigo, aprenda essa linguagem da natureza, que é a linguagem dos astros, e tenha uma vida mais consciente, rica, feliz. E depois que a gente aprende essas informações, essa sabedoria da natureza, a gente fica pensando como é que viveu até então sem saber tudo isso. A gente passa a enxergar a vida e o universo com um pouco mais de vida, um pouco mais de cor, né? Sabendo astrologia. Convido vocês a conhecerem um pouco mais. Agradeço aos que estiveram conosco aqui hoje na nossa live e convido vocês a conhecerem um pouco mais do conteúdo que a gente partilha aqui no canal. Foi um privilégio ter estado com vocês. Continuem mandando as suas perguntas e vamos todos caminhando, aprendendo um pouco mais essa maravilhosa linguagem da natureza que é a astrologia. Beijos e abraços e até a próxima. Tchau!